Olá, estamos ao vivo em mais uma live nossa de segunda-feira. Sejam bem-vindos, quem vai estar com a gente aí daqui a pouco. Vou esperar um pouquinho, tá? Olá, oi Dê, tudo bom? Daqui a pouquinho a gente já vai começar. Eu não vou demorar muito para começar, só vai, né, entrando aí. Vou ajeitar esse cabelo aqui que não tá muito bom. Prefiro assim. A gente faz tudo ao vivo mesmo, não tem problema. Tudo bem com vocês, Vinha? Queria ver uma coisa aqui. Certo. A Ana Stephanie tá aí também. Já um pouquinho com a gente. Vamos lá. Deixa eu tomar um golinho de água, gente. Bom, nós vamos dar continuidade a esse assunto, né? Que começamos segunda-feira passada, né? Sobre as disciplinas espirituais. Na verdade, a gente falou sobre devoção. E para falar de devoção, a gente falou de doutrina, né? Que é muito importante. Nós temos uma doutrina saudável, né? Um conhecimento bíblico saudável para poder ter uma boa devoção. Tudo, né, que a gente fizer, que formos fazer nas disciplinas espirituais, ela vai depender muito do conhecimento bíblico que a gente tem, da doutrina saudável que a gente tem, né? Como Paulo fala, né? Da sã doutrina. Então, a sua oração é melhor quando o seu conhecimento bíblico é correto, né? A sua adoração é melhor quando o seu conhecimento bíblico é correto, o seu estudo é melhor, sua pregação é melhor, enfim, né? A gente aplica o jejum da forma correta, a gente ora da forma correta, né? E as demais disciplinas, né? Então, o conhecimento bíblico é muito importante. Por isso que nós vamos começar, né, a falar das disciplinas espirituais através de estudo bíblico, né? Vamos conversar sobre estudo bíblico hoje e leitura da palavra, né? Porém, as disciplinas, né? Vou só falar isso antes da gente começar oficialmente. As disciplinas espirituais, elas podem ser várias, tá? Mas tem algumas que todo mundo vai sempre praticá-las, né? Ensiná-las, mas pode ter mais, tá? Isso vai muito da igreja, né? Daquele contexto. Então, assim, se a gente falar de estudo bíblico, meditação da palavra, oração, adoração, comunhão, né? E comunidade, todo mundo, né, vai estar sempre, todo mundo que vocês ouvirem falando de disciplinas espirituais, normalmente vão falar dessas, né? Mas daí podem ter algumas a mais, né? Eu vou conversar com vocês também sobre solitude, que é um outro olhar das disciplinas. Tem outros que falam de submissão como disciplina também, falam de simplicidade como disciplina espiritual também. Aí o leque vai abrindo, tá? Porque não existe uma regra para isso. Mas essas são as básicas, vamos dizer assim, que todos nós temos que ter, certo?
Então, para a gente começar, eu vou só passar aqueles recadinhos de sempre, né? E recapitular só o que é disciplina espiritual, tá bom? Então, ó, primeiramente, a mesma coisa, a questão de dúvida que vocês possam ter. Pode ser que pelo contexto de hoje, eu não sei, tá? De repente, no meio do contexto, eu pergunto se vocês têm alguma dúvida antes de passar para um outro ponto, tá? Porque é um pouco mais detalhado, é um pouco mais prático, né? O que a gente vai falar um pouquinho hoje. E de repente vem aquela pergunta na hora. Mas também tem a caixinha aqui para você fazer a pergunta, né? Como também você pode mandar pergunta depois ou me sugerir, Fê, fala mais sobre isso em alguma live, tá? No final, hoje, eu vou propor também um desafio, tá? Para vocês, quem topa fazer, quem quiser fazer, tá? E eu estou pensando, mas só vou mostrar no final, de sortear um ou dois livretos. Vou falar livreto porque eles são menorzinhos. Só que eu só vou sortear depois que acabar todos os assuntos de disciplina espiritual. Por quê? Porque vai ter a ver com quem estiver participando, tá? Com quem participou de todas as lives, por exemplo, ou sei lá, eu nunca fiz sorteio, gente, então não sei como vai ser, tá? Ou de repente, quem respondeu uma determinada, né? Algumas perguntas ou uma determinada pergunta que tem a ver com, com esse conteúdo nosso, né? Assim, né? Não sei, até ia pedir se a Vinha puder me ajudar, como sempre, a minha ajudante em quase tudo nesse sentido, você marcar o nome de quem tá aí, né? Ou dar um print depois ali onde tá o nome de todo mundo que tá participando das lives, que daí a gente vai arquivando por data e vendo quem realmente esteve em todas, tá? Mas, gente, é um livreto, tá? É da Impacto, que eu sempre falo para vocês. Mas, enfim, tá? Bom, o assunto de hoje, eu também quero dar os devidos créditos, né? As minhas fontes de pesquisa. Primeiramente, ao maior contribuinte de todo o conhecimento que eu tenho buscado nos últimos 2 anos, que é o podcast do Bibotalk, tá? Fica aí a indicação também, para quem quiser seguir eles e tudo mais. Tem muito conteúdo bom ali. E uma outra pessoa que nesse assunto me ajudou muito é o Vitor Fontana. Ele também tem um canal no YouTube, tá? Onde ele ensina muita coisa, muitas dicas boas. Ele também tem curso sobre estudos bíblicos, né? Curso pago, né? Mas vale muito a pena também. Isso mesmo, ó, a Vinha colocou aí o Instagram do Bibotalk, né? E mais pro conteúdo de hoje, o Ângelo Basso, o Marcos Botelho, o Pastor Lipão e também o Jesuscope, porque eu acabei acompanhando algumas entrevistas e o Jesuscope também está falando, esteve falando sobre disciplina espirituais, né? Então ali eu também fui lá ver direitinho se o que eu tava pensando, vendo o que ele tava falando, se batia o que eu tava pensando, o que eu tava lendo, o que eu tava estudando, tá bom? Então fica aí, né, as fontes, né, porque não é tudo da minha cabeça que saiu as coisas, né? Eu falei já, né, que o estudo define a nossa doutrina, né, e isso gera saúde, né, para as demais disciplinas. Então, por isso que é muito importante a gente começar falando do estudo bíblico. Então, eu quero, antes de mais nada, começar lendo uma passagem bíblica com vocês de 1 Timóteo 4, capítulo 4, tá? Vou ler aqui na Bíblia, pegando aqui na Bíblia, tá? 1 Timóteo 4. Estou lendo na Almeida Revista e Corrigida, tá? Então, 4. 1 Timóteo 4, deixa eu ver, é tudo. Só deixa eu ver se eu tô certa, gente. É a primeira.
Eu vou ler, não sei se eu vou ler tudo. Tá, vou ler tudo, desde o 1, tá? 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, abandonarão a fé alguns, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Aí ele vai falar algumas doutrinas, né? Proibindo o casamento, ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para que conheçam a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido em ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Aí ele continua, que agora é o que interessa para nós. Proponho essas coisas aos irmãos. Será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras de fé e de boa doutrina da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeitas as fábulas profanas e as velhas, e exercita-te na piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa de que a vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para trabalharmos e lutarmos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas, ou ordena essas coisas, e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo aos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia ou imposição de mãos pelos presbíteros. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos, tá? Em resumo, assim, né? Que eu não vou entrar no mérito de estudar essa passagem, mas o que ele tá falando aqui? Sobre, né, a gente se dedicar a estudar a piedade para não sermos enganados, porque nos últimos tempos haverá muitos enganadores. Nos últimos tempos, o próprio cristão, as pessoas, elas só vão procurar o que né? A passagem fala coceira comichões, né? Ou coceira nos ouvidos. Elas vão querer ouvir aquilo que fazem bem para elas, não o que deve ser ouvido, né? E a palavra de Deus, ela é confronto, né? Em sua grande maioria, ela tem que nos confrontar, ela tem que falar conosco, nos confrontar, nos trazer mudança, né? E não é só o que a gente gosta de ouvir, certo? Então, essa passagem vem falar disso. E aí, nós comentamos um pouquinho, né, de quais eram as disciplinas, que era leitura, estudo, meditação, memorização, oração, adoração, que pelo menos são as que eu vou falar, tá? Jejum, solitude e comunhão e vida comunitária, serviço, a gente vai juntar essas. Por que a gente precisa praticar as disciplinas espirituais? Então, por que a gente pratica as disciplinas espirituais? Por quê? Né, que foi o que a gente falou da última vez. Porque eu sou filho, porque sou pecador, porque preciso me parecer mais com Jesus, certo? Então, foi uma das coisas que a gente falou, que as questões... Só que a gente faz isso para se aproximar mais de Deus, para ser mais a imagem de Jesus, mas não é meritocrática, né? Não é porque eu oro mais que Deus me ama mais, não é porque eu oro mais as bênçãos de Deus vão estar na minha vida mais do que se eu orasse menos, entendeu? Não é essa questão, não é mérito, tudo é pela graça, tá? Então, a finalidade, né, as disciplinas, elas não são um fim, tá? Elas são um meio, tá? Um meio para você amar mais a Deus, um meio para você lutar contra o pecado, um meio para você desenvolver um relacionamento com Deus, um meio para transformar a sua natureza carnal, para você ser mais a imagem de Jesus, ok? Então, é para esse propósito que a disciplina espiritual existe, né? Ela tá aí pra gente praticar. E se entende que uma vez que você é salvo, que você é um cristão, você pratica, né?
Eu uma vez compartilhei com as meninas que eu faço discipulado, eu assisti aquela série Grey's Anatomy, né? E como trata de assuntos tanto de medicina, né, de cirurgia, de práticas cirúrgicas, trata também de conflitos emocionais, né? São personagens bem conflituosos, enfim, é bem interessante. E num dos episódios mas mexeu muito comigo, porque estava acontecendo algumas coisas e um cirurgião estava correndo risco, né, de não ter mais a mobilidade da mão, né, por conta de um acidente de avião, se eu não me engano. E ele é um cirurgião, ele era neurologista, e assim, a precisão, né, da mão dele para um corte, para tudo que ele ia fazer né, numa cirurgia neurológica era essencial. Então, o episódio todo ficava dizendo assim, né, nas reflexões falava assim, cirurgião é o que eu sou. Não existe, eu não sou outra coisa, eu sou cirurgião. Se a minha mão não funcionar, eu não sou mais nada, porque eu sou cirurgião, é o que eu sou. Abrir a cabeça, cortar lá o que tem que cortar, usar as minhas mãos com bisturi, é o que eu sou. E aquilo ficou na minha cabeça assim, tá, e se eu sou cristão, existem coisas que cristão faz, e que se eu não faço, não me define como cristão. Então eu não sou cristã se eu não pratico essas coisas, porque se cristão é o que eu sou, então, assim como o cirurgião abre a cabeça, não sei o que, fazer o que o cirurgião faz, o que um cristão faz, eu tenho que fazer. Não porque me é imposto, não porque é um peso, não porque é uma obrigação, mas é porque é o que eu sou. Então, se eu sou cristão, eu leio a Bíblia. Não existe eu sou cristão e não leio a Bíblia. Se eu sou cristão, eu estudo a palavra de Deus. Não existe não estudar a palavra de Deus. Não existe não orar, não existe não adorar, não existe não fazer jejum. Pode sim acontecer de você falar assim, eu faço menos isso. A minha prática nesse assunto é menor. Eu tenho que melhorar a minha prática nisso ou naquilo, por isso que chama disciplina. Porque é um hábito que você tem que praticar, para que você desenvolva cada vez melhor, né? As bailarinas de plantão aí sabem que a excelência, né, do movimento e, né, você se tornar cada vez melhor naquilo que você está dançando tem a ver com repetição. É repetir. Vira um hábito, vai virando cada vez mais algo com excelência. Então as disciplinas são isso, né? E o cristão, uma coisa não anula a outra. Se eu sou cristão, tem disciplina espiritual. As disciplinas espirituais existem porque eu sou cristão. Não dá para ser de outra forma, tá? Então, acho que, espero que isso tenha ficado claro, porque o que eu não quero é passar aqui para vocês a ideia legalista de algo. Ah, eu tenho que fazer, eu sou obrigada a fazer, porque daí eu tenho mais isso, porque daí eu consigo mais aquilo. Não é para conseguir nada. Vou repetir de novo. Por que eu tô falando isso mais de uma vez? Porque os evangélicos, no Brasil pelo menos, eu não posso falar fora, mas a gente é meritocrata. A gente tá sempre achando que as coisas é por merecimento. Então, quanto mais eu oro, quanto mais eu tal coisa, porque eu jejuo, eu consigo. Gente, você vai ver a hora que a gente conversar aqui sobre jejum. Você não tem noção quanta coisa vai se desmistificar, porque as pessoas agem como se o jejum fosse para determinada coisa, quando ele não é. Como tem erro teológico. Até mesmo na oração. Tem muito erro teológico. Porque não foi o que Jesus ensinou, não é o que a palavra ensina. Então, assim, não podemos ser legalistas. O que é ser legalista? É que tudo que eu faço é para conseguir algo. Então, eu não faço isso, então eu sou cada vez mais santa. Ou seja, eu estou me esforçando. E todo esforço é meu e a obra não é de Deus, a obra não é do Espírito Santo. Ela é minha. E no fim das contas, eu não vou conseguir, né? E aí você fala assim, hoje, essa semana eu orei, eu jejuei, eu li livro, li a Bíblia, eu tô super espiritual. Não é isso que te define como super espiritual. Por quê? Porque a espiritualidade é algo que você tem que ser por essência. Seja no momento que você tá todo em volta de coisas bíblicas, ou no ordinário, né? Tem um livro
que eu tô com lombriga dele, e saiu agora, porque ele não tinha impresso, só por aqueles aplicativos, sabe? Na verdade, só tinha no The Pilgrim. E que é um aplicativo de que você paga por mês de leitura de livro. E saiu, o Jesuscope fez uma cópia impressa, que chama A Liturgia do Ordinário. Com lombriga desse livro, né? Tô esperando aí para ver assim que der para eu comprar. Porque ela é a pessoa que escreveu esse livro, eu não esqueci o nome da autora, ela vai explicar, né, o quanto você é espiritual e as disciplinas espirituais e está na sua vida ordinária. Ou seja, no momento que você arruma a sua cama, no momento que você lava a louça, no momento que você sai para trabalhar, na educação dos filhos. Isso é ser espiritual. E não é só na aplicação das atividades em si. A atividade de disciplina espiritual não pode ser algo para, sabe, estrelinha, para você ganhar pontinho, porque não é essa a proposta. Ela é algo que você é por essência. Então, por você ter essa espiritualidade, você fala, ai, não vejo a hora de estudar a palavra. Ai, hoje eu quero passar um tempo orando, porque eu quero isso. Ah, eu quero fazer tal coisa, não vou jejuar, porque eu estou precisando dentro de mim, né, que algo seja transformado, para que eu ouça melhor a Deus, para que eu fique sensível, enfim, né, não vou entrar muito no assunto, mas você faz porque é uma coisa que você quer, que você deseja, tá? Não sei se está ficando clara essa ideia, mas é essa a proposta, assim, isso eu tô conceituando da minha forma, tá? Diante das coisas que eu ouvi, então, e estudei, é como eu entendo as disciplinas espirituais, tá? Então, vamos falar rapidamente da primeira aqui, que ela é mais simples, que é a leitura bíblica, tá? Então, a leitura bíblica é ler, exatamente isso, é ler a palavra, é pegar a palavra de Deus e ler, como se você estivesse lendo um livro, como você estivesse lendo uma receita, como você estivesse lendo uma revista, é leitura, tá? Normal. Então, você, por exemplo, você fala assim, eu vou esse mês ler o livro de Filipenses. Aí você se dedica a ler o livro de Filipenses como se fosse um livro de cabeceira. Vou ler. O que eu aconselho, o que eu tenho como prática, o que eu acho que é legal. Particularmente, nós vamos falar de Bíblia, tá? Daqui a pouco. Então, eu particularmente acho que tem que ter Bíblia impressa, né? Eu utilizo a Bíblia no celular, no tablet e tudo mais. Por quê? Porque eu quero ver outras versões, que eu vou explicar para vocês depois. Mas eu tenho a Bíblia, que é aquela onde eu faço a leitura, tá? Então, assim, é legal você ter uma Bíblia impressa. E também, de repente, você lê ela não precisa ser com caderno, mas com bloquinhos assim, ó, sabe? Pequenininho. Pra quê? Porque se algum versículo te chamar a atenção, você anota, põe ali, põe uma notinha, alguma palavra, alguma coisa, sabe? Da mesma forma, quando você tá lendo um livro, você, pelo menos eu, né? Eu acho que todo mundo deveria fazer isso, que é grifar, né? Livro tem que ser grifado, Bíblia tem que ser grifada, tem que ter marca-texto. Então, é legal você tá ali riscando, marcando, isso aqui foi legal, tal. Eu prefiro mais, né, mesmo que na verdade, eu anoto, eu risco a Bíblia, mas eu também anoto, porque é algo que eu vou querer ver depois, mais sobre aquilo, tá? Então, a Bíblia, a leitura dela, assim, é ler ela como você lê um livro normal, né? Normal, a dica é ir anotando, foi o que eu marquei aqui. E tudo que te for relevante, que se sobressair, você coloca ali, você põe ali, você anota e tudo mais, tá? Mas leitura bíblica é isso, tá? Como você também pode decidir seguir um plano de leitura do ano todo, né? E começar a ler Gênesis e Apocalipse. Aí você vai ler tudo. Às vezes tem aqueles planos que algumas igrejas propõem, lê primeiro e segundo capítulo de Gênesis e também vai ler João 1 e 2, né? Então, vai fazendo uma dinâmica de Novo e Antigo Testamento, Salmo e Antigo Testamento, alguma coisa assim, e faz aquele plano de leitura que vai levar um ano. Ou você começa a ler de capa a capa. Vou ler a Bíblia esse ano. Se vai dar certinho de 1 de janeiro a 31 de dezembro, não sei, mas eu vou ler, tá? Então, tem que ler a Bíblia, tá? Leitura convencional, ela tem que estar nos seus planos, que é ler,
certo? Porém, agora a gente vai falar do estudo bíblico. E a gente acha, pessoal, que estudo bíblico não é só para quem prega, ou para quem dá aula, ou para quem faz, né, algum tipo de trabalho específico que precisa estudar. Não, tá? O estudo bíblico é para todos nós. Qual que é a diferença só? É que haverá um estudo mais simples, mais básico, e para algumas pessoas vai ser necessário se aprofundar mais nesse estudo, tá? Então, assim, por que nós temos que estudar, né, a Bíblia? Porque, né, é importante ler e estudar a palavra. Porque não podemos interpretar a Bíblia do jeito que a gente quer. Não podemos interpretar a Bíblia do jeito que a gente acha. Então, assim, tô lá lendo, né, vamos dizer assim, uma passagem e falo assim, nossa, eu acho que aqui tá querendo dizer isso, isso, isso. Na minha opinião, esse texto aqui tá falando disso, disso, disso. E pior, eu tava lendo essa passagem e eu senti que, gente, você não acha nada, como diz o Douglas do Jesus Cop, você não acha nada, você não pensa nada e você não sente nada. A Bíblia é o que ela tem que ser. E nós não podemos interpretar a Bíblia do jeito que a gente quer. Sabe aquela máxima? Esse versículo, cada um interpreta do seu jeito, né? Não existe isso do seu jeito. Porque é daí, desse lugar, que saem as maiores heresias, tá? Então precisa ter muito cuidado, muito cuidado. Por isso, então, todos nós precisamos estudar a Bíblia. E a proposta hoje é você receber dicas e orientações de como você estudar o basiquinho, o simples de tudo, e eu vou falar algumas coisas mais se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, tá? Mas a proposta é que você estude a Bíblia. Vou ler esse mês, vou estudar o livro de Tiago. Isso é uma proposta que você pode fazer para você mesmo. Ou você vai pegar uma passagem bíblica que você resolveu ler, 1 Coríntios 2. Vou ler. E vai. Aí, a partir do momento que você estiver lendo ela, você fez a leitura normal, beleza. Mas daí você vai ler novamente e daí vai estudar. Você vai ter que entender essa passagem realmente. E é disso que a gente vai conversar mais, tá? Deixa eu ver aqui se eu falei tudo. E isso eu queria colocar para vocês. A diferença entre estudo bíblico, você fazer um estudo, e você tá ali no seu lugar secreto, vamos falar assim, no seu devocional com Deus, ali sentadinha, conversando com Deus, passando, né, abrindo seu coração e falando várias coisas, falando dos seus sentimentos. De repente você tá passando por uma situação complexa, com alguns problemas muito específicos, ou às vezes, né, vou dar aqui alguns exemplos, você tá meio com muita ansiedade, ou, né, tá buscando alguma coisa que não tá acontecendo, não tá dando certo, tá tendo um monte de impedimento, tá? Então você tá no momento seu, particular, seu, da sua história, do seu contexto ali com Deus, você tá orando e falando com Deus, e beleza. Tá ali, abriu seu coração, e você, vou dar alguns exemplos, e você falou assim, acho que eu vou ler Colossenses 4, vou pegar um versículo lá e vou ler. Tá, aí você entra, abre a Bíblia e lê lá Colossenses 4, um versículo. Ou você abriu o seu coração, você falou com Deus, não sei o quê, mas você também, assim que você acabou a oração, você utiliza daqueles devocionais específicos, diários, que eu falei pra vocês, sabe? Então, eu vou ler o devocional de hoje, e aí a hora que você lê, lá você fala, tá falando uma determinada coisa, e aquilo vem direto no teu coração e te responde àquela angústia, sabe? De repente você tá ali, vou dar um exemplo mais simplório, né? Você tá orando e você tá colocando uma coisa diante de Deus que é algo muito, muito difícil de conseguir, muito complexo, tá precisando desse milagre e não sei o que. Aí você lê aquele versículo que fala, a oração feita nesse, né? Será ouvida a oração feita nesse lugar, né? E aí você fala, nossa, Deus falou comigo. Deus falou que a minha oração vai ser ouvida. Eu não vou entrar jamais no mérito de questionar uma intimidade sua, minha, de quem quer que for assim com Deus.
Se naquele momento você está com Deus, esse versículo veio de encontro com você, respondeu a sua angústia, a sua necessidade daquele momento, veio, né, e te preencheu, amém. É a sua experiência com Deus. De verdade, no meu ponto de vista, ninguém pode criar casos nisso, né? Falar isso não é certo, ou aquilo outro. Não. É a sua experiência com Deus. Agora, vamos imaginar que essa experiência foi minha. Vou falar de mim porque tu vira e mexo, tô aqui falando coisas aqui pra vocês. Aí eu venho até aqui pra vocês e falo que quando vocês se derramarem verdadeiramente diante de Deus, no seu secreto, lá no seu quarto, a oração daquele lugar vai ser respondida. E daí, você tá ali, de repente, pedindo um milagre, que é uma cura, é uma situação bem grave, e aquele pedido nunca é atendido. E é o ensino que eu acabei de dar, que se você se derramasse, você teria seu pedido atendido. Olha que grave é isso. Porque eu defini uma doutrina, defini uma coisa, uma direção, que se você fizer assim, a sua oração vai ser respondida. E aí, muitas pessoas entram em situações de crise, porque elas falam assim, será que eu não me derramei? Será que eu não falei com Deus o suficiente? Será que Deus não me ouviu? Será que Deus não gosta de mim? Será que... Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A minha experiência pessoal com Deus é minha, e eu não posso pôr ela em cima dos púlpitos, eu não posso pôr ela na teologia pública, teologia pública é isso que eu estou fazendo, pregando, falando, ensinando para mais pessoas através do meio virtual, ou em cima de um púlpito, ou numa escola bíblica, numa escola teológica. Não posso. Para eu ensinar algo para vocês, teologicamente falando, eu tenho que estudar e passar para vocês o que é correto, tá? Então, essa passagem, com certeza, eu vou dar outros exemplos aqui conforme a gente for conversando. Ela tem a ver com outra coisa e não necessariamente com o exemplo que eu acabei de dar aqui, tá? Então, gente, por isso que você tem que estudar, tá? E aí saber separar o que é a sua experiência pessoal no seu íntimo ali, que muitas pessoas chamam a sua palavra rema, que o Senhor veio, disse aquilo para você naquele determinado momento, e que é um ensino teológico mesmo, tá? De determinado assunto, tá? Cuidado, porque as heresias moram neste lugar, tá? Então, quando a gente fala sobre estudar a palavra de Deus, a gente precisa se utilizar de técnicas, tá? Existe um caminho. Então, assim, você precisa... primeira coisa que você vai precisar deixa eu pegar até aqui minha folhinha, de interpretação de texto. Sabe aquela que a gente aprende na escola, né? Que quando a gente, né, para quem presta vestibular tem que saber muito bem, né? Porque é uma nota que precisa sair boa, que é a interpretação de texto, redação, essas coisas. Então, você tem que, primeiramente, ter interpretação de texto. Nossa, faz tanto tempo que eu aprendi, não sei, então vai lá no Google aprender como interpreta um texto novamente, tá? Vou jogar umas dicas aqui. Primeira coisa, você precisa sempre ter por perto um dicionário, né? Porque você vai ler alguma palavra que talvez você não conheça, tá? Lê o texto devagar e mais de uma vez, tá? Isso eu tô falando de interpretação de texto de forma geral, tá? Saiba o assunto que tá tratando aquele texto e, se possível, a posição de quem tá escrevendo aquele texto, tá? O que ele pensa a respeito. Marque as palavras, né, que você não entende, né, e que precise ser pesquisada mais profundamente. Outra dica boa, separe os parágrafos. Tenta resumir o que você leu, né, e elabore perguntas para o texto ou perguntas até mesmo para os parágrafos. Isso é uma interpretação de texto de forma geral, tá? Então, para estudar a palavra de Deus, a gente precisa seguir algumas regras, algumas técnicas, tá? É como um alimento, certo? Você, quando compra um alimento, normalmente a gente faz isso, dependendo do tipo do alimento que é, você vai olhar data de validade, você vai olhar algumas informações, você vai ter uma pré-atitude perante aquele alimento para poder ingerir, né?
e tá, para que você possa estar ingerindo alguma coisa que seja boa, né? Que não vai te fazer mal, enfim, tá? E você examina o que você come, certo? E vou dar um exemplo também em relação à dança, né? Que a maioria das meninas aqui, que normalmente ouve esse canal, são pessoal aí envolvido com a dança, né? Eu não posso chegar para eu como professora, eu não posso, ou mesmo você como autodidata, vamos dizer assim. A gente não pode chegar a olhar como é uma pirueta, ver a pessoa fazendo uma pirueta e falar, vou fazer. Existe um caminho para chegar naquela pirueta. Né? Então, eu como professora, eu não posso chegar lá na sala de aula e falar assim, ó, faz uma pirueta. Ah, você não sabe? É assim, ó, vira. Né? Eu tenho que mostrar para vocês o caminho para chegar nessa pirueta. Então, primeiro você vai aprender andeor, primeiro você vai aprender posição de pés, aí você vai aprender a fazer um coupé. As bailarinas vão entender o que eu tô falando. Né? Esse coupé vai subir para um détiré, para um passé, né? E esse passé vai começar a dar pequenos giros menores, e daí ele vai dar um giro de 180, e daí ele vai dar um giro completo, e, né, e aí a gente vai falar sobre cabeça, e aí a gente vai aprender impulso de braço. Então, é uma série de regras para você fazer uma pirueta. Então, são exemplinhos para vocês entenderem que para interpretar, para estudar a Bíblia é a mesma coisa. Não dá para chegar, pegar ela e falar, vou fazer aqui, vou falar. Não é assim, tá? Então, cuidado com isso mesmo. Cuidado com uma outra coisa que, né? Cuidado você fazer isso, tá? Mas também toma cuidado se você ouvir isso, certo? Que é... E, ó, eu tô falando com alguém experiente. Assim, experiente no sentido que já experimentou isso, tá? E algumas aqui também. Até porque há uns 5 anos atrás eu era bem diferente, tá? Nesse quesito, só um minutinho, gente, que eu tô vendo aqui o vídeo do YouTube, tá? Deu 20 minutos, acho que é. Deixa eu anotar aqui só pra eu não esquecer, tá, meninas? Mas é o seguinte, você ouvir ou você fazer isso. Você tá lá, de repente, num lugar, num congresso, ou tá ouvindo uma pregação aí online e tal, e alguém, né, um pregador, vamos usar o exemplo da gente tá ouvindo primeiro, o pregador, alguém aí fala assim, eu tava lendo a palavra, tava tendo um tempo com Deus, e o Senhor trouxe para mim algo completamente novo, algo que nunca ninguém falou, algo que vai acontecer, ou algo que é sobre a sua palavra, o entendimento da sua palavra sobre um assunto que nunca ninguém falou a respeito, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Uma revelação nova, tá? Algo novo. Então, duvide dessa pessoa. Por quê? Porque a Bíblia é a própria revelação. E a única coisa que a gente pede para ela é iluminação para entender o que está ali. E são 4.000 anos de história. Tudo que tinha que ser dito foi dito. Tudo que tinha que ser refutado foi refutado. Tudo que a heresia que se levantou, se combateu, se tentou buscar algo em relação a isso e tudo mais, ou as heresias que permaneceram estão aí, mas a gente sabe que é heresia, né? As minhas meninas do discipulado, eu dei uma pesquisa para elas sobre dualismo. Elas foram poder ver o que é dualismo e o quanto tem de crente crendo no dualismo. Não vou falar disso aqui agora, tá? Vai ficar aí, vocês vão pesquisar sobre isso, que é super legal. E a gente vai vendo que não tem nada novo. Deus falou o que tinha que falar e Ele vai agir agora e vai agir no futuro da mesma forma que Ele agiu na linha da história. Sempre vai ser igual. O que a gente vai ter é iluminação e entendimento, porque a nossa mente não alcança certas coisas que estão na palavra de Deus. E a gente vai tendo entendimento cada vez mais conforme a gente se aprofunda, tá? Mas toma cuidado, porque algumas coisas que foram uma revelação nova, a gente vai vendo com o tempo como elas não se concretizam, como elas não acontecem, como algumas coisas acontecem de forma estranha, né? Eu tô lendo a pergunta da Fê aqui, tá? É uma boa pergunta, dona Fê. Ela falou assim, mas quando as pessoas falam que a palavra se renova,
a cada dia. Elas não estão falando de revelações novas? Não. É aí que entra o entendimento de texto e contexto, tá? Que a gente vai ver um pouquinho agora. Do que se está falando normalmente sobre isso. É lógico, Fê, que se você tiver como, eu não vou saber de cabeça, achar o versículo para mim, exatamente o versículo que fala sobre isso, no final eu tento ver se dá pra gente conversar um pouquinho a respeito e tentar entender a interpretação, tá? Mas o renovar, ela se renova na minha vida, para a transformação do meu caráter. Então, ela se renova a cada dia. E eu sou transformada de glória em glória. Tem a ver com a ação que ela tem dentro de mim, né? E não revelações novas, de coisas novas. Vamos entender uma coisa. Vamos imaginar que você está lá e Deus te trouxe, vamos usar essa palavra, uma revelação nova, algo que para você é novo, né? Ou alguém veio e pregou sobre uma revelação nova, tá? Por exemplo, todo mundo aqui, né, e vários de nós aqui gosta e ama muito Mike Shea, e que foi o ministério da Casa de Davi. E eles foram, né, e tem todo aí um chamado profético e se caracteriza por um ministério de muitas revelações, certo? Algumas delas foi mostrado com o tempo que se trataram de coisas que não eram reais, né? Outras a gente ouviu e a gente testificou na palavra, estava dentro da palavra de Deus, tá? Então, qual é a questão? É você pegar aquilo que você está ouvindo ou aquilo que Deus te trouxe e fazer duas análises. Primeiro, testifica na Bíblia, vê se isso distorce do que a palavra de Deus diz a respeito disso, né? Segundo, como isso se entende no transcorrer da história do cristianismo. Precisa também, tá? E muitas vezes a gente não tem conhecimento tão profundo para isso. E aí que entra a gente buscar em material ou em pessoas que possam nos ensinar sobre isso. Mas pessoas que tenham conhecimento, tá? Porque os nossos púlpitos também estão cheios de falta de conhecimento, tá? Gente, o conteúdo é um pouquinho profundo, né? Mais complexo, então provavelmente a live não vai dar no tempo certo. Terminou, deu o horário 8h30, eu já entro ao vivo de novo para continuar, tá bom? Então só deixa eu seguir, mas continua, né, mandando pergunta assim que eu aprofundo mais, até mesmo essa sua pergunta, Fê, eu aprofundo mais ela depois, tá? Então, ó, tudo na Bíblia já foi revelado, já foi confirmado, já foi debatido há mais de 4.000 anos de história. Se você recebe uma direção de Deus, mesmo que seja algo que Deus dá para você, ela tem que ser testificada na palavra e na história também. Então, você tem que ver que se isso é bíblico. Deus mandou fazer X coisa. É bíblico? Faz sentido biblicamente? Então, tá. Ok? Então, assim, por onde você vai começar seu estudo bíblico? Primeiro ponto que você tem que ter. Eu quero começar a ser uma pessoa um pouquinho mais entendida da palavra. Coisa básica. Então, primeiro ponto, você vai, deixa eu tirar esse aqui que eu já usei, buscar uma boa tradução bíblica. Começa aí, tá? Então, existem traduções, na verdade, é legal sim, você tem uma tradução, beleza, que é aquela que você gosta de ler, tal, não sei o quê, mas é sempre legal, você leu lá um versículo, você lê em outras versões também, tá? Para você fazer sua análise comparando aquela passagem com outras versões. Porém, existem traduções que elas são mais formais, elas são escritas de forma mais literárias, tá? E existem traduções que são mais funcionais, elas tentam trazer uma linguagem mais atual. Qual é a melhor tradução, certo? É aquela que gera um equilíbrio nisso. As indicações que eu vou dar tem a ver com o que eu gosto? Tem. Mas também tem a ver com indicações que eu fui atrás de saber. Augusto Nicodemos, Hernandes Lopes e esses outros que eu mencionei, gente que conhece Bíblia, gente que escreveu até comentário bíblico, gente que tem, né, teologia profunda, né, para dar boas dicas. Porém, isso que a Fá tá falando agora, que eu acabei de ler, é engraçado, mas na minha mente, a versão da minha cabeça é a Almeida, né?
A Almeida, a gente sabe que vai ter várias, tá? Várias opções. Mas, você olhando essas opções, tentando achar o equilíbrio, você vai ver aquela que tem muito mais a ver com você. Isso que a Fá falou tem a ver com a sua cabeça, aquilo que você gosta de ler. Mas mesmo assim, é bom sempre eu comparar com outras, tá? Então, assim, vou deixar aqui 2 sugestões de boa tradução. Você não vai se arrepender, você não, né? Você vai estar lendo tradução boa, tá? Não quer dizer que você não possa tentar outra tradução, tá? Buscar outra. Tô dizendo que essas são boas traduções. Qual as 2 opções que eu vou dar para vocês é a que une essas 2, é o equilíbrio dessas 2. A tradução formal com a funcional. Então, é a tradução da NVI. A NVI fica no meio. Ela é um pouco da formal e ela é um pouco da funcional, tá? Então, ela é uma boa tradução. A outra é a Almeida Fá, mas é a Almeida que se encaixa bem aqui, é a NAA, que é Nova Almeida Atualizada, tá? Por que delas? Porque a atualização delas, gente, é atual. E por ser atual, tem um desenvolvimento teológico melhor, porque tem mais ferramentas, tem mais gente estudando e fazendo a descrição dela. A NVT, por exemplo, que é nova versão... Esqueci. Nova versão é essa aqui que eu tenho, Jesus. Não é essa. Do Jesus Copy lá. Nova versão, não é? Né? Nova versão transformadora. Ai, meu Deus, deu branco? Que essa, eu tenho essa aqui, ó. Isso, que eu tenho a do Leão. Então, ela é boa também, mas ela é funcional. O que é funcional? Ela traz uma linguagem mais fácil para a gente entender, que a nova tradução, linguagem de hoje, também é boa, mas ela traz mais na nossa atualidade. Há alguns teólogos que eu escutei, eles falaram bem também da Bíblia A Mensagem, tá? Mas são todas opções na nossa linguagem. Você não pode ficar só com essa, porque elas, como eu posso falar? Elas pegam aquela tradução e elas deixam de uma maneira mais interpretativa. Então, tem um pouco de quem está escrevendo aquela versão, um pouco de interpretação da pessoa, tá? Então, você tem que ler numa outra versão para ver se não tirou o sentido do contexto, tá? Então, você precisa ter mais de uma versão, isso é um indicado. Para quem quer o básico do básico, você ter uma versão boa, tá bom, é o suficiente. Agora, quem sobe em púlpito, quem ensina escola bíblica, quem ensina para outras pessoas, gente, sem escolha, tá? Você tem que ler mais de uma versão. Você tem que pegar aquela passagem, aquele contexto, aquele versículo e ler diferentes versões, tá bom? Mas fica aí a dica da NVI e da Almeida Nova Almeida atualizada, tá? Essa é a questão de ter uma boa tradução bíblica, certo? Agora, se você quer ser mais profundo, gente, aí tem que ter, por exemplo, uma Bíblia de estudo, tá? Indicação assim, disparada, tá, gente? Da maioria das pessoas que eu ouvi já de teologia, tá? Vários de vocês conhecem a galera aí. A indicação deles: Bíblia de Estudo NVI e Bíblia de Estudo SHED. Essa foi a mais falada por todos. Augusto, Nicodemos, Hernandes, a galera lá que eu falei do Bibo, a maioria, o Vitor, né? Eu tenho inclusive um e-book do Vitor Fontana falando sobre traduções bíblicas e sobre estudo bíblico. A indicação é esses dois, tá? Estudo bíblico NVI e da SHED, tá? O que tá saindo agora, se eu não me engano, pela editora Vida Nova, se eu não me engano, é a NVI. NVI não. É estudo bíblico pela NVT. E estão falando que ela está incrível,
tá? Então, são aí 3 opções de Bíblias de estudo. Gente, que na verdade é bem legal todo mundo ter, tá? E não adianta, essas a gente não acha online, tá? Eu né, não comprei nessa versão, eu tenho a minha antiga, Velha e Guerra, alguns, né, o Nicodemos, o Lipão, acho que também o Vitor, que chegou a mencionar ela como uma boa Bíblia. Porém, ela não tá tão atualizada, porque ela é de, acho que 95 essa aqui, né? A versão dela é de 95, se eu não tiver. Mas, a gente, não vai dar nem pra ver, tá? Mas é a Thompson. Não tem nem mais o escrito dela, tá? É a Bíblia de Estudo Thompson. E agora eu estou aí decidindo qual que eu vou comprar a próxima, aí estou refletindo ainda, tá? Mas fica aí algumas dicas. Outra coisa para uma pessoa que quer se aprofundar, mas daí quer aprofundar mais ainda, aí é comentário bíblico, tá? E o comentário bíblico você pode começar por um comentário bíblico geral, tá? Gente, eu não vou ficar explicando o que é comentário bíblico, daí qualquer coisa vocês dão uma pesquisada para entender o que é, mas é realmente alguém que se aplicou a estudar e fazer uma hermenêutica e uma exegese da Bíblia, tá? Muitos comentários bíblicos são de livros, por exemplo, existem vários grandes autores, né, que escreveram comentários bíblicos sobre Romanos, que tende a ser uma das cartas mais complexas e difíceis da Bíblia, tá? O Hernandes Lopes, que é um cara legal, bênção e tal, ele escreveu um comentário bíblico e todos os teólogos indicam muito bem, mas completo, da Bíblia toda, né, mais geralzão. Então, vale muito a pena. O que seria um comentário bíblico, assim, de uma maneira muito simples? É mais ou menos para quem segue o Caminhando pela Bíblia, que é com o Harold, a Vinha, inclusive, colocou aqui o nome no YouTube, é ter sempre essa visão panorâmica e tal, e fazer, né? Porém, tem estudos mais minuciosos dentro do comentário bíblico que te ajuda a entender e fazer interpretações, tá? Vai ter história, vai ter arqueologia, vai ter coisas mais profundas, ok? Entenderam? Boa tradução, Bíblia de estudo e para quem quer se aprofundar ainda mais, comentários bíblicos, tá? Só que agora é o que você precisa fazer para desenvolver e entender e interpretar um texto. Você precisa de uma palavrinha chamada hermenêutica, tá? A gente precisa saber hermenêutica. Um pouco, pelo menos, um pouquinho dela, tá? Então, você tem uma boa versão, você tá ali fazendo sua interpretação na questão do português, né? Entender o texto ali e tal. Aí você parte pro terceiro ponto, que vai ser você ter uma boa hermenêutica, uma boa técnica de interpretação bíblica. Aí você vai entender, precisa entender o que é o contexto do que você está lendo, o autor, para quem ele escreveu, tá? O tempo histórico da coisa, tá? Fazer perguntas certas ao texto e depois concluir analisando isso com a história e com a aplicação na sua vida, se tá dentro do que realmente a Bíblia nos ensina e tudo mais, tá? Então, para hermenêutica, é importante conhecer, por exemplo, a introdução do livro. Sabe aquelas bíblias que dão uma introdução, fala o autor, o ano, tudo isso é super importante. Quem é a pessoa que escreveu? Foi Paulo. Essa passagem diz sobre o quê? Ela tá falando sobre a importância da ceia, né? E qual o contexto? Era no momento em que as pessoas... Eu vou usar esse exemplo mesmo da ceia, né? Era um momento, né? O contexto que tá ali, tinha aquela coisa do se reunir, né? E é orientado para que todos esperassem os irmãos para poder comer, né, junto e tal. E haviam pessoas naquele contexto que estavam comendo apressadamente, às vezes, né? Comiam desesperados, sendo que tinham pessoas que não tinham o que comer em casa, lembrando que na prática dos apóstolos eles tinham a mesa e a ceia, ou seja, eles comiam junto. E nesse contexto, o que Paulo está falando
é sobre não esperarem uns aos outros, não para cear propriamente dito, mas para comer na mesa que eles colocavam. Haviam pessoas em Coríntios que estavam passando necessidade, e aquele momento de mesa entre eles era importante, então todos tinham que esperar. Então, a dinâmica da discussão era sobre estas questões, né, ali no contexto. E aí você, né, pega os versículos, né, isoladamente, e às vezes a gente quer fazer uma doutrina em cima desses versículos isoladamente, e não pode. Você tem que, né, todo texto você tem que ler versículos para cima, né, pelo menos 2, 3 para cima, 2, 3 para baixo. Ah, não ficou claro para mim. Lê mais 2, 3 para cima, mais 2, 3 para baixo. Nossa, não tá muito claro ainda. Mais 2 para cima, mais 2 para baixo. É assim que você tem que ler a Bíblia. Porque só assim você vai entender o texto, o contexto e tudo mais. Isolado, não existe isso isolado. Não existe pegar um versículo isolado e querer defender qualquer coisa em cima disso, gente. Não existe. É onde a gente comete um monte de erro. Vou dar alguns exemplos aqui depois, tá? Mas continuando da parte da ceia, né? Então, esse era o contexto que eles estavam ali vivendo, né? Aí você vai fazer o que então, né? Qual o contexto, que a passagem diz, né? Quais versículos relacionados tem, não tem? Tem um fundo histórico sobre isso? Então, tudo isso tem que ser refletido, né? O que o texto significa? Dá para eu aplicar esse texto hoje? Como que eu aplico esse texto hoje? Mas para eu aplicar esse texto hoje, ele não pode ser diferente do que foi aplicado para aquelas pessoas. Porque eu tenho que entender como foi aplicado para elas. Porque aquele texto, gente, que nós estamos lendo, o texto da ceia não foi escrito para mim. Foi escrito para aquelas pessoas, para aquele momento, naquele tempo. Então, o que ele estava ensinando ali? Então era isso que ele estava ensinando? Ah, tá. E como eu aplico isso para mim hoje? Como eu aplico isso para mim hoje? Como eu aplico isso para a igreja hoje? Estão entendendo como que é? O que, como, né? O que isso quis dizer naquela época e o que ele está podendo dizer para mim hoje, tá? A hermenêutica, gente, ela faz tudo isso. E no meio disso tudo, o teólogo aplica também a exegese, tá? E nós já voltamos, porque eu tenho só 1 minuto. Então, eu vou encerrar essa live e começar outra, né? E daí vai faltar pouquinho pra gente acabar, tá? Pouquinho mais ou menos, mas faltam mais algumas coisinhas, tá bom? Fique aí, voltem, tá bom? Beijo, já vou voltar.